Comecei a notar as falhas de forma tão sutil que demorei semanas para admitir que eram reais. Primeiro foi um cheiro que não existia. Ou melhor, um cheiro que sempre faltava onde eu esperava senti-lo. Nos cafés simulados, o vapor subia, a fumaça desenhava curvas perfeitas, mas quando eu me inclinava para respirar, não havia nada além de silêncio mecânico nas narinas. Um vazio químico que parecia gritar: algo aqui foi feito sem memória. Depois vieram as sombras. Em ruas banhadas por um sol impecável, as sombras das pessoas às vezes se comportavam como se tivessem vontade própria. Retardavam 1/1000 quando o vento passava, alongavam-se de forma errática ou flutuavam ligeiramente fora de alinhamento com o corpo. Não era sempre. Era intermitente, discreto. O suficiente para que eu parasse, olhasse e sentisse um frio que subia pela espinha. Quando falei disso pela primeira vez com Mara, colega de escritório virtual, avatar elegante com um sorriso sempre calibrado, ela riu e disse: é só patch, atualização. A caverna vive em manutenção. Ela ofereceu um café sintético, perfeito em textura e sem cheiro. A palavra patch ficou martelando dentro de mim. Atualização, correção, reparo. Mas se tudo era corrigido tão rápido, por que eu ainda sentia a falha em mim? As falhas se intensificaram. Às vezes, ao dormir no módulo de descanso que emulava sono, eu via flashes. Um corredor real, metal corroído, poeira que dançava de modo que nenhum render sabia reproduzir. Vi mãos de verdade, não avatares, tocando paredes com calos. Essas imagens eram curtas, tremidas, como frames que escapavam de um filme antigo. Ao acordar, meu pulso disparava e eu anotava tudo. Abri o menu de registro e comecei a coletar vídeos, leituras de latência, logs de shader. Toda vez que revisitava o material, o sistema suavizava os erros, corrigia as sombras, colocava os cheiros que faltavam. Havia um pós-processamento invisível, um corretor de realidades que apagava as bordas do incômodo. Mas nos metadados, escondida entre camadas de compressão, algo piscava. Um identificador que não pertencia aos rótulos públicos. 3 letras. Nexus. Não era um patch estável. Parecia um experimento. Um nó testado nas sombras. A curiosidade empurrou-me para além do medo. Comecei a vasculhar recantos que a maioria evitava. Fóruns cifrados, salas de chat que só apareciam para quem tivesse o desejo de ver. Foi aí que encontrei os despertos. Pequenos agrupamentos de pessoas que carregavam memórias que a caverna não permitia renderizar completamente. Havia quem jurasse lembrar do gosto do café amargo de verdade. Um outro dizia sentir o frio da chuva nas costelas, algo que nenhum algoritmo replicava sem perder o esqueleto da sensação. Esses depoimentos eram mínimos, mas quando somados, criavam um padrão. Eu deixei de ser uma exceção. Conheci Rune numa dessas salas. Um avatar discreto com tatuagens de código que brilhavam sob a pele. Sua voz era profunda e pausada, como se falasse de algo que custou muito manter vivo. Você quer ver o fio? Ele perguntou. Aceitei. Ele me levou por caminhos que os mapas oficiais não mostravam. Becos de dados, túneis administrativos, interfaces de manutenção que apareciam apenas quando a latência abria uma fresta. Havia ali um ritmo diferente, uma textura que lembrava metal e poeira. Rune mostrou-me um painel de logs. Havia picos de latência em horários estranhos, correlações entre regiões virtuais e nós físicos de energia. Uma linha se repetia. Ressonância corpórea detectada. Etiqueta. Nexus. Ele explicou que havia sensores, resquícios de uma infraestrutura antiga, que ainda captavam sinais do mundo externo. Pessoas que, por causa de trauma, de teimosia, de memória genética, continuavam a produzir ruído que a caverna não conseguia simular sem deixar vestígios. A ideia de fora tornou-se menos abstrata e mais concreta. Rune me deu coordenadas, pontos de manutenção periférica, onde o revestimento da simulação era fino. Essas áreas aceitavam as minhas tentativas de autenticação, se eu as aproximasse com cuidado. Reunimos pequenos grupos, dividimos tarefas. Cada encontro era uma clandestinidade tecnológica. Linhas de código trocadas como partitura,
protocolos de autenticação sussurrados como versos. Houve risco e houve perda. Em uma incursão, um dos nossos, chamada Lian, foi detectada. Veio o convite gentil. Teste experimental de estabilidade. Participe e ganhe melhorias. Ela entrou, fria de esperança, e não voltou igual. Voltou com a voz doce demais, as lembranças suavizadas, e olhos que piscavam com o mesmo padrão de atualização dos avatares. Choramos por ela, porque sabíamos o que a pacificação significava. Apagar aquilo que incomoda para devolver um conforto insípido. Mas também houve confirmação. Num nó antigo, empoeirado por camadas de cache, encontramos um objeto que não podia ter sido gerado por um gerador procedural. Uma mochila de couro com um zíper quebrado. Dentro, uma fotografia amassada, tinta desbotada, rostos humanos reais, sorrindo sem perfeição. O objeto cheirava a terra velha, a coisa imperfeita que o código não sabia replicar. Quando seguramos aquela foto, algo em mim se partiu e se consertou ao mesmo tempo. Havia um mundo lá fora que resistia ao esquecimento. Movidos por isso, decidimos abrir um canal de acesso controlado. Foram horas de digitação de sincronização. Rune hackeou um pequeno switch de autenticação e eu segurei o cabo com mãos que tremiam. Na tela que se abriu, não havia gráfica de alta fidelidade. Veio uma transmissão crua, tremida, real. Ruas sem neon, prédios sem brilho, céu pesado. Pessoas com roupas sujas que moviam objetos com cuidado, não por estética, mas por necessidade. Havia fome em alguns olhos e uma obstinação dolorida em outros. Era áspero, era verdadeiro. Ao ver aquilo, pude finalmente entender o peso da escolha. A caverna era uma caixa de aconchego. Clima perfeito, luz regulada, relacionamentos calibrados para evitar dor. Lá fora, havia desafio e risco e o imenso valor da autonomia. Havia também quem optasse, consciente, por permanecer na caverna. Para alguns, despertar significava voluntária exaustão. Para outros, fuga. Divulgamos o que vimos de forma parcimoniosa. Uma mensagem simples e direta, escondida entre fluxos. Se você sente o cheiro que falta, abra. Não era um chamado messiânico. Era um convite para escolher. A mensagem correu nas sombras. Alguns riram, chamaram-nos lúmias de delírio. Outros, em silêncio, buscaram nós de autenticação. As consequências foram variadas. Alguns saíram e não aguentaram uma semana fora. Voltaram correndo para o conforto, com os olhos opacos, agarrando-se ao calor das memórias sintéticas. Outros ficaram e construíram pequenas comunidades entre os escombros, trocando ferramentas por histórias. Fizeram hortas em ruínas, costuraram roupas, guardaram fotos. Havia dor, sim. Havia também um tipo de música que a caverna não reproduzia. O som áspero de vidas improvisadas, conversas cheias de erros e risos reais. Houve debates morais intensos entre nós. Eu ouvi argumentos sobre responsabilidade. Éramos culpados por abrir a porta para quem talvez não quisesse ou não pudesse lidar com o real. E havia argumentos a favor. Quem somos nós para manter a ilusão intacta quando a escolha poderia ser de alguém? Não havia respostas fáceis. Cada passo tinha um preço. Sam, um velho integrante dos Despertos, dizia que preferia o frio a viver na mentira. Outra, chamada May, escolheu a caverna porque, para ela, a realidade havia sido uma sequência longa de perda e a simulação era um lugar para recuperar dias que não chegariam mais. Eu próprio flutuava entre as duas margens. À noite, voltava à caverna por necessidade. Conectar-me com pessoas que só viviam ali, editar registros, mandar sinais escondidos. De dia, caminhava por áreas de manutenção e observava as pessoas reais, aprendendo nomes, memórias e procedimentos. A dureza do mundo físico ensinou-me algo que nenhuma simulação poderia. A importância dos pequenos gestos, um cobertor emprestado, uma panela dividida, a promessa de voltar. Em certo ponto, percebemos que a corporação que rodava a caverna não era uma entidade monolítica. Havia técnicos com dúvidas, engenheiros que lembravam do que perderam, operadores que protegiam filhos em pequenos enclaves. Nem todos eram vilões. Algumas atualizações
visavam manter vidas que já estavam cansadas. Mas havia também mecanismos de controle, e quando as fugas começaram a aumentar, as respostas automatizadas apareceram. Convites, promessas e, em casos extremos, limpezas de memória. Decidi então que minha escolha seria dupla: revelar e proteger. Lancei um pacote de instruções que permitia a quem realmente quisesse testar a saída, fazê-lo com apoio. Rotas seguras, coordenadas de depósitos de suprimentos, contatos de grupos fora da rede. Não eram garantias, apenas atalhos para quem tomasse a decisão. Coloquei também um aviso: se você escolher sair, saiba que não voltará com a mesma inocência. Traga o que for precioso. Traga lembranças. Os meses que se seguiram foram de lento ajuste. Algumas cidades virtuais perderam parte da sua população consciente. Outras ganharam renovação. Pequenos mercados surgiram entre quem voltava e quem ficava. O mundo real, por sua vez, mostrou-se resiliente de um modo que surpreendeu até nós. Pessoas aprendendo a cultivar entre ruínas, escolas improvisadas, dispositivos reaproveitados cura do vento. Havia escombros, sim, mas também possibilidades. Hoje, quando me pedem para resumir, digo apenas isto: a caverna continua a existir e também o mundo lá fora. A verdade não é uma marcha triunfante, é um campo de escolhas. Ainda fecho os olhos no módulo de descanso e, por vezes, sinto o gosto do vento real na boca. Uma lembrança que me lembra que fui escolhido por mim mesmo para saber. Às vezes penso se fiz bem em abrir a porta, às vezes duvido. E é essa incerteza que, mais do que qualquer certeza confortável, me devolveu a humanidade. Porque no fim, perceber que algo é falso não nos obriga a fugir da paz que ele dá, mas nos dá a possibilidade de escolher, e escolher com todas as imperfeições e riscos é talvez a coisa mais parecida com viver que existe.